Olá! A Câmara dos Deputados pode votar nesta primeira semana de julho a proposta que cria o novo Código Comercial, após 5 anos de tramitação na Câmara dos Deputados e debates em todo o país. Entre as promessas estão medidas que prometem dar mais segurança aos investidores e simplificar os processos de abertura, manutenção e fechamento de empresas. O código atual é de 1850, quando a economia ainda era bastante simples, sem, por exemplo, os shopping centers ou o comércio eletrônico. Os críticos ao projeto dizem que a ideia de um código para o comércio é antiquada e, ao invés de melhorar, pode prejudicar a segurança jurídica. Este é o tema do debate do Expressão Nacional de hoje, que recebe no estúdio o doutor em Direito Comercial e professor da Faculdade de Direito da USP, Erasmo Valadão, o presidente da comissão especial que analisou a proposta do código, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, um dos membros da comissão de juristas que analisou o projeto e coordenador do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Fernando Passos, e o primeiro vice-presidente também da comissão especial, deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, que não pôde vir, mas estará conosco pelo telefone. E claro, você também que é nosso convidado, mande sua participação para 0800 619 619, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter @xnacional. Vai lá que eu estou te esperando. Senhores, muito obrigado pela participação, por terem aceito aqui o nosso convite. A primeira pergunta, que eu acho que é a curiosidade que eu vejo as pessoas que têm debatido sobre o assunto, é por que precisamos de um código comercial a essa altura? Se temos um código, como o professor estava falando no início, que na verdade de 1850 o que estava em vigência ainda era só o direito marítimo, fomos nos virando até agora com outras leis e tivemos essa ideia de um código que está para ser votado. Então, queria começar com o professor Erasmo, por que precisamos ou não de um novo Código Comercial, professor? Eu acho que não há nenhuma necessidade de um Código Comercial. O Código Civil entrou em vigor em 2003, tem 13 anos. Né? Além disso, a tendência moderna é toda no sentido de editar leis específicas, por exemplo, lei de falência, o Código de Sociedades, e não um Código Comercial. Há 3 exemplos apenas de países que editaram um código por razões específicas, que se for necessário eu explico. Eu acho que o que nós temos que fazer são coisas apenas pontuais. E esse código vai dar primeiro, com a devida vênia, eu acho a qualidade dele sofrível, né? Como eu sempre sustentei. E eu tinha até preparado algumas coisas, já que ele vai ser votado, para chamar a atenção para os espectadores. O que ele traz. Posso falar ou vai ficar só nessa questão? A gente vai entrar nos detalhes logo em seguida, mas eu queria que o senhor dissesse por quê. Então, o senhor acha que, na verdade, tem que ter leis para tratar do que eles chamam de microsistemas? Isso, exatamente. É assim. Tá, okay. Deputado Laércio, o senhor que presidiu aí a comissão especial, o que o senhor fala? Primeiro, cumprimentar você, agradecer a oportunidade de estar aqui no Expressão Nacional, trazendo uma discussão de um tema tão importante para o Brasil, que chega ao seu final. Cumprimentar os 2 convidados que aqui estão, doutor Erasmo, professor Erasmo e professor Fernando Passos, dizer que eu estou muito feliz com o Código Comercial. Nós estamos avançando muito e a sua pergunta é fácil de explicar. Veja, as relações de trabalho no país, nós temos a CLT, que regula de 43, precisa ser modernizada, precisa, mas aí ela está. Nós temos o consumidor, aonde ele encontra a solução dos conflitos dele? No Código de Defesa do Consumidor. Que é uma lei, né? Não é um código. Pois é. Mas pegou como código, Pegou né? como código, exatamente. Então, as relações comerciais no país não têm amparo nenhum. É um penduricalho espalhado em tudo que é lei. O Código Comercial, por exemplo, recepcionou alguma coisa do código que veio de 1850. Então, por que não? Por que a gente não aproveita o que existe de bom e que está escrito, condensa tudo em um texto e a gente tem o nosso Código Comercial? Sabe por quê?
Porque o Código Comercial é o instrumento de negócios do Brasil no mundo inteiro. Os investimentos para chegar no nosso Brasil, os investidores precisam ter segurança jurídica. O Código Comercial é essa ferramenta. Num transcorrer desse bate-papo aqui, eu vou contar para vocês todas as andanças que fizemos, aonde estivemos, com quem conversamos, e nós conhecemos exemplos maravilhosos de países que, no amparo do Código Comercial, conseguiram desenvolver muito a economia de cada lugar onde nós estivemos. A imagem do país lá fora não é uma imagem muito boa, mas não é só por causa de outros fatores, não. É porque nós não temos um Código Comercial. Então, os investimentos para chegar no país, eles têm muita dificuldade de chegar por falta dessa segurança jurídica. Nós precisamos resolver esse problema. Mas o caminho para resolver esse problema é a somação de forças. Somos todos nós, brasileiros, conhecedores, professores, juristas, acadêmicos, todos nós unidos. O que tiver de bom, se o texto que nós construímos até aqui precisar de algum reparo, a gente vai lá e ajuda a construir, dá uma contribuição para que o texto seja muito melhor. Então, por isso que eu acredito que o Código Comercial é indispensável para o Brasil que queremos. Certo, obrigado. Professor Fernando, eu vi uma declaração sua, acho que foi ou um artigo seu, me chamou a atenção que o senhor fala o país frauda as empresas. Por quê? Que aí tem a ver com essa necessidade do código. Né? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-la e agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse programa de tanta expressão para o nosso país, acompanhado devidamente por um grande professor que tanto admiro, e o nosso deputado Laércio Oliveira, que aprendi a admirar na presidência da comissão que analisa esse código na Câmara dos Deputados, e eu tenho feito parte, junto com a comissão de juristas, com juristas do país todo, professores das melhores universidades do país e também pessoas que têm vindo a contribuir muito em reuniões muito democráticas presididas pelo Dr. Laércio Oliveira. Bom, o código é absolutamente necessário no nosso entendimento, porque o código sistematiza a defesa da empresa. O Brasil não protege o investimento privado. Se nós, que somos professores, eu sou professor há 25 anos exclusivamente desta matéria, exclusivamente. Eu estudo direito empresarial, eu advogo para as empresas há mais de 25 anos. Eu sou também oriundo da USP, da Universidade de São Paulo, e com muito orgulho voltei à minha terra de Araraquara e coordeno o curso de Direito. Eu vejo o verdadeiro caos que vivem as empresas no país porque nós não protegemos o investimento privado. O deputado Laércio Oliveira acaba de dizer que o código pode ser muito bom para atrair investimentos externos, mas eu também quero atenuar o caos em que vivem os empresários no Brasil, porque nós fraudamos a sociedade brasileira, a sociedade empresarial. Quando nós garantimos que o empresário vai ter limitação de responsabilidade, isto não é verdade, isto não ocorre. E principalmente depois da edição do novo Código Civil, isto então foi um desastre completo. Todos os comercialistas chamavam atenção, todos, que nós teríamos prejuízos. Todavia, pela pujança, pela liderança de Miguel Reale, ninguém sabia dizer não a ele, pela sua grande intelectualidade, nós acabamos aceitando a sociedade brasileira passivamente. Nós, o direito empresarial, tentamos, como disse o professor Erasmo, então, ao longo desses anos, consolidar os bons institutos, ali presentes, obviamente. Mas os prejuízos são horrorosos. Você pega ministros do STJ, por exemplo, eles dizem, quando nós julgamos aqui as casas comerciais, julgamos com os parâmetros, os princípios do direito civil, e eles são impróprios para julgar as matérias comerciais. E assim você não protege e não garante aquilo que a lei disse que iria garantir para aquele que viesse investir, aquele que utilizasse o investimento para gerar empregos, para gerar tributos, para gerar o desenvolvimento da nação. Ou seja, o senhor acha que eu não tinha que estar dentro do Código Civil? Não, jamais. Nós temos que ter um código sistematizado de defesa da empresa, do empresário, porque é o único fator preponderante e possível de desenvolvimento de um país. Então, nós trouxemos dados também ao longo do programa, espero poder apresentá-los em defesa da minha tese. Sim, eu peguei uns dados do senhor também que eu trouxe para a gente conversar. Pois não. Professor Erasmo, eu queria que a gente continuasse, porque o senhor, ao contrário, defende reformas pontuais no Código Civil, principalmente na questão das SL, né, das sociedades limitadas. Eu trouxe uma fala do jurista do Ives Gandra,
para fazer uma provocação, num artigo ele diz assim, que um código, ele defende o código. Eu sei. Mas ele diz que o código, na verdade, ele defende porque o código não tem que regular tudo, ele tem que dar princípios, né? Ele tem que mudar uma cultura. Aí, quem é contra o código vem justamente dizer, olha, os princípios é que confundem tudo, porque dão várias interpretações. Aí nós vamos cair na segurança jurídica, que é outro ponto que eu quero tocar. Então, primeiro, o Código Civil, né, bastaria, né, completando aqui o que o professor estava colocando, e o que nós precisamos mudar nessa cultura comercial, independente de código, né, porque isso parece que é uma coisa muito clara, quanto a isso há consenso. Marlene, eu me perdoe, esqueci de agradecer o convite e de cumprimentar os ilustres, o ilustre deputado e o ilustre colega Fernando Passa. Eu sou... Bom, em primeiro lugar, essa ideia, no meu modo de ver, é equivocada. O Código Civil italiano, no qual nós se baseou, ele regula a matéria comercial. Não há código comercial na Itália. Quais os países que tem, que o senhor até falou que ia citar, que tem código comercial? Não, que fizeram código comercial, que editaram código comercial, ultimamente foi a França, em 2000, mas tratou-se apenas de uma consolidação, aliás, muito bem feita, sobre matérias que estavam esparsas. A outra foi a Áustria, que lançou uma lei das empresas que eram comerciais e que não eram comerciais, mas manteve a estrutura do Código Comercial. E, por fim, a Espanha, por motivos declaradamente políticos. Por que razão? Porque a Constituição Espanhola de 78 atribuiu a regulação do mercado ao Estado espanhol. E, consequentemente, atribuiu ao Estado espanhol a competência para legislar sobre direito mercantil. Mas atribuiu certas competências civis às comunidades autônomas. Então, por medo de que as comunidades autônomas interferissem com o mercado, sobretudo em matéria de contratos e obrigações, foi editado um código comercial. Porque é o Estado espanhol. Então, essas foram as exceções mais notáveis. E mesmo assim, por motivos que não tenham nada a ver. Ninguém deixou de aplicar na Itália porque a Itália não tem Código Civil, não tem Código Comercial. A nossa matéria empresarial passou a ser regulada pelo Código Civil. Foi isso. Não tem nada de excepcional nisso. Isso acha que é adequado? Porque justamente o professor Fernando falou que acha que não pode ser tratado. Tem gente que diz que o direito comercial é muito dinâmico, que... Não, veja, eu acho que nós estamos vivendo muito bem com esse código aí. Ninguém está morrendo com isso aí. Eu também advogo desde 1973 com matéria comercial. Eu me formei em 74. Na verdade, desde 69, quando eu trabalhava com meu avô como estagiário, eu já via matéria societária, etc. Então, eu tenho uma visão completamente diversa. Esse código repete coisas que já estão no Código Civil. Eu vou chamar a atenção por uns pontos e demonstrar o que vai causar a edição desse código. Ainda estou no meu tempo, que eu já vou chamar uma. Começa aí, a gente passa para ele. Bom, que a gente já insere todos sabemos o que ocorreu com o Brasil durante mais de 30 anos. É a economia indexada. Inflação que chegou no governo Sarney, no final, a 80% ao mês. Eu me lembro, a gente ia num médico fazer um tratamento. Quanto vai custar? Vai custar 10 OTMs, 20 OTMs. Era assim. Bom, veio o Plano Real e, pela primeira vez, eu, com 45 anos de idade, soube o que é viver com uma moeda estável. E o Plano Real proibiu que houvesse reajustes monetários antes de um ano. O mínimo é de um ano. Então, vem agora o artigo
278, parágrafo 4º do projeto. Você pode só falar do que trata, pessoal? O reajuste de preços no contrato empresarial pode ser estabelecido com qualquer periodicidade. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ou seja, isso aqui é a reindexação da economia novamente. E nós já vivendo um retorno da inflação já há uns 2 anos, 3 anos aí. Né? Então, primeira coisa que eu chamo a atenção. Isso aqui vai ser um desastre para a economia brasileira. Eu passo a palavra para o deputado, justamente colocando, porque os defensores do Código alegam que ele é adequado neste momento justamente para fazer frente à crise econômica. Né? Aí eu queria que o senhor respondesse à provocação do professor Erasmo e explicasse como é que, então, vocês que construíram o Código, né, acham que ele pode cooperar nesse momento de crise. Eu acho que o foco não é esse, não. Não tem. Inclusive, é preciso tomar cuidado, professor Erasmo, por causa do senhor pode estar olhando um substitutivo já alterado. Não, eu estou com o... Ok, eu estou com o último. Eu estou só 14 de junho, eu li com muito cuidado o parecer do deputado Paes Landim. Claro, é porque eu gosto muito. Eu só fiz essa colocação porque nós temos ouvido, e nesses debates todos que participamos no transcorrer de toda essa análise, nós nos deparamos com situações onde a pessoa, o professor, questionava alguma coisa e aquilo já tinha sido alterado. O professor Erasmo mesmo tem algumas contribuições, ele tem dado algumas contribuições. O contraditório do professor Erasmo ajuda até o Código. Por quê? Porque a gente colhe o pensamento de pessoas capazes, conhecedoras profundas do texto, e aí vale uma ressalva, e eu queria abrir esse parênteses para cumprimentar todos os juristas que participaram da construção do Código, porque nós, enquanto parlamentares, membros da comissão, nós estamos escrevendo um documento importantíssimo para o país. E a gente precisava do conhecimento acadêmico, era preciso trazer a academia para cá. Então, a gente agradece muito a todos os juristas, e eu quero fazer uma homenagem na pessoa do Dr. Fernando Passo, a todos os juristas que têm contribuído, e agradecer também, inclusive, àqueles que são contrários ao Código, porque o debate enriquece. Eu parabenizo a Câmara, o Departamento de Comunicação da Câmara, em promover esse encontro aqui, porque daqui sai propostas, de repente, que enriquecem o texto. Isso é muito bom. Então, assim, as questões pontuais, eu não vejo como que isso fosse provocar uma indexação com referência às relações comerciais que se estabelecem. O Código é muito maior do que tudo isso. O Código é fruto de um debate nacional com todos os setores da economia. Então, se existe alguma questão, como colocou o professor Erasmo, e que um outro texto melhora, ora essa, vamos aproveitar esse texto, vamos alterar o artigo 278, conforme ele falou, e vamos melhorar a redação. Mas, por favor, acho que o debate aqui que nós travaremos aqui nesta noite é pelo enriquecimento de um trabalho fruto do esforço de todo mundo. São 5 anos trabalhando nisso. Recentemente, o professor Erasmo escreveu um artigo num blog chamado Migalhas. Isso. Pronto. Muita coisa que ele escreveu lá, ele tinha razão. O que é que a gente fez? Pegou o texto dele, conversamos com os juristas, conversamos com o relator, disse, olha, acho que aqui a análise que o professor Erasmo faz é muito interessante. Essa contribuição, talvez ele esteja com a razão. Fomos analisar profundamente. Ele tinha razão. Altera o relatório. O relator Paes Landim, que eu quero cumprimentar também, nesse momento muito sensível a essas mudanças, e assim tem vindo dezenas e dezenas de contribuição. Talvez esse seja a perfeição, não, mas é fruto, isso eu posso lhe afirmar aos seus telespectadores, com maior certeza. Mas você acha que traz segurança jurídica? Porque eu vejo que essa é uma preocupação de todo mundo, né? Que não traga incerteza jurídica. Claro que traz. O Código, ele condensa, através dos seus 786 artigos, parece uma condensação talvez longa, mas necessária, ele traz exatamente, para um único livro, ele traz exatamente aquilo que nós precisamos. E a segurança jurídica, realmente, ela aparece no texto todo.
Essas questões pontuais, ainda dá tempo de a gente fazer os ajustes de qualquer crítica que seja feita aqui. Eu queria dizer sobre essa questão levantada, nós temos uma divergência porque esses contratos são contratos entre empresários, não envolvem o mercado de consumo e não envolvem questões de macroeconomia. Então, respeitosamente, eu não vejo esta visão do professor como uma visão correta. Eu quero dizer também que o professor disse o seguinte, professor Erasmo, ninguém está morrendo, as empresas estão morrendo. As empresas estão morrendo e o patrimônio privado daqueles que investiram, acreditando na limitação da responsabilidade, também essas famílias estão morrendo. Essas famílias que acreditaram no Brasil, investiram no Brasil, estão falindo e também conhecendo a sua insolvência civil, mentirosamente, porque a legislação garantia a eles uma proteção de investimento. Veja, para mim, só o artigo 4º do Código Civil, do Código Comercial, já valeria a pena esse código. Decorre do princípio de liberdade de iniciativa empresarial e da liberdade de concorrência o reconhecimento da imprescindibilidade do sistema capitalista da empresa privada. Do lucro obtido, não existe empresa sem lucro. Nós temos que favorecer fala que o lucro é hoje considerado um pecado. O lucro é considerado um pecado na sociedade moderna. Ao contrário, os países que incentivam a lucratividade das empresas, os países que buscam a recuperação das empresas, os países que buscam garantir a proteção jurídica do investimento privado, esses é que vão conseguir efetivamente fazer com que as pessoas tirem o dinheiro do CDB, tirem o dinheiro do mercado financeiro e tragam para os investimentos das empresas. Mas isso só vai ocorrer se nós tivermos um código com estabilidade de princípios. Esse é o Código de Defesa das Empresas, dos empresários, porque o país precisa deles. Olha, nós fomos ao Banco Mundial. No Banco Mundial, eles têm um índice chamado Doing Business. Esses dados que eu ia trazer. É um índice que mede um ambiente favorável aos negócios no interno do país. Nós estamos no 116º lugar. 116º, 116 de 189 economias. Isso é um absurdo. Nós fomos lá questionar que eles pudessem estar errados. Embora nós, que vivemos o ambiente interno, sabemos o calvário que passam os empresários brasileiros. Nós já sabíamos. Bom, saímos de lá, fomos para a Fundação Heritage Foundation. Só completando, porque eu peguei os principais pontos de crítica ao Brasil, né, nesse documento no Doing Business. No Doing Business. É o registro de propriedades, proteção aos investidores e execução de contratos, que é essa questão que eu quero colocar. Quer dizer, como exatamente. É que nós estamos na verdade, como é que o código age na nisso? Proteção aos investidores minoritários, através da última alteração da lei, isso melhorou o ambiente para o Brasil e, inclusive, com uma grande participação de vários professores da nossa universidade, não é? Então, realmente, isso melhorou e pode ver que no Doing Business também melhorou a classificação do Brasil para este item. Mas nos outros índices, nos outros tópicos que se apuram o resultado final do índice, é um desastre a posição do país. Depois nós saímos de lá, fomos à Fundação Heritage. Eles têm um índice de liberdade econômica, feito da melhor forma possível e reconhecido pelo mercado no mundo. O Brasil também está na posição 122, 122º de 178 economias. O ambiente nosso é péssimo. Depois visitamos câmaras de comércio, fomos às universidades americanas, fomos em 2 universidades americanas, fomos em vários... Todo mundo dizia, mas quando os senhores terão uma lei de comércio, quando vocês terão os princípios de comércio todos juntos? Não dá, a gente não consegue investir no Brasil. Mas quando eu penso no investimento estrangeiro para o Brasil, que é muito importante, evidentemente, eu me preocupo mais com quem está aqui e que já vive esse calvário. O estrangeiro nós vamos deixar para outro bloco, porque eu quero tocar no nosso mesmo. E que nós temos que dar segurança jurídica. Portanto, eu considero que se nós não tivermos um código com os mesmos princípios e quando o juiz for analisar, ele sabe que ele não pode adentrar, trazer princípios externos para julgar aquela matéria, não é essa que nós chamamos de sistematização. Se nós não tivermos isso, nós vamos continuar nesse caos, vamos continuar no caos que existe no Brasil hoje. E como disse o professor, claro que nós vamos sobreviver. Nós não vamos fechar o Brasil, nós não vamos fechar as empresas, nós vamos fechar nossas bancas de advocacia, nós vamos continuar orientando. Agora, parente de professor de direito comercial não abre empresa. Se for procurar um professor, não abre. Se nós dissermos dos riscos que se correm na legislação brasileira, você não abre. Mas nós temos outras experiências internacionais que depois eu poderia dizer também de visitas que fizemos, muito exitosas, como por exemplo a Colômbia, nós tivemos na Colômbia, tivemos em outros países também, analisando
essa legislação e há coisas interessantes para o debate, que eu acho que vai ser um debate muito proveitoso para todos nós. Mas eu queria que o senhor explicasse melhor como é que o Código protege esse investimento, porque realmente é uma grande preocupação, as pessoas não querem investir mesmo por conta disso. Como é que o Código trata Bom, essa primeiro, questão? ele limitou muito a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Você só vai poder desconsiderar uma personalidade jurídica mesmo se houver fraude comprovada. Senão não vai poder haver essa desconsideração. Depois, há um capítulo em homenagem ao deputado José Carlos Aleluia, um capítulo de proteção específica à empresa. E em todas as investigações que são feitas sobre a empresa, não sobre malversação, corrupção, tudo isso já está punido pela nossa legislação, não é? E quantas são as empresas que se metem, desculpa o termo grosseiro, nesta área, são mínimas em relação ao número de empresas no país. Nós temos que pensar um código para o país, temos que pensar um código para a iniciativa privada, para o investimento, para aqueles que querem investir, aqueles que querem gerar empregos, pequenos empregos, poucos empregos. Não estamos pensando em grandes conglomerados, né? Esses se defendem ou por cartéis, ou não, ou pela sua pujança econômica, eles vão se defender. Os pequenos é que não têm como se defender, os pequenos é que estão perdendo tudo, os pequenos é que não têm ambiente favorável e ninguém os defende. Então nós estamos pedindo que nos ajudem a ajudar essas pessoas, não é? Que querem investir, que a gente acredite na nossa disciplina do direito comercial. E nós vivemos num país romano-germânico, a nossa legislação é posta, é uma legislação positivada. Se nós vivêssemos nos Estados Unidos, na Inglaterra, muito provavelmente seriam mais pontuais mesmo essas legislações, não é? E também o nosso projeto está respeitando alguns microsistemas importantíssimos, como a Lei de Sociedade por Ações, ele está protegendo. Eu sei de uma crítica, uma crítica grande que o professor tem, mas nós poderemos tratar com ela. Também a questão da recuperação e da falência. Aqui houve uma coisa muito importante no Código também, que foi os princípios aplicáveis à falência. Nós explicamos quais são esses princípios e também trouxemos para cá a falência transnacional. Eu vejo aqui um artigo publicado recentemente pelo Dr. Thomas Felberg, que é uma das maiores autoridades de recuperação no país, clamando para que o país tivesse essas normas da UNCITRAL sobre falência transnacional. Já pusemos aqui no Código. Há agora um parecer do Ministério Público do Rio de Janeiro, numa das recuperações judiciais mais famosas do país, a mais famosa, a base do parecer do Ministério Público foi com base no nosso projeto de código aqui, do projeto, ele até mencionou do projeto de Código Comercial. Portanto, nós estamos lutando para adotar o país de uma legislação moderna agora, e muito adequada. Nesse primeiro bloco, nosso tempo terminou, nós voltamos com o professor Erasmo para responder essa questão realmente da proteção aos investimentos para entrar na parte do comércio estrangeiro, que eu acho que também é um ponto bem polêmico e importante. Mas é isso, Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Aproveite para mandar a sua participação 0800 619 619. E-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter @xnacional. Vai lá que eu estou te esperando. Vou passar um dado importante para você. Não, estou falando de outro dado, algo que pode mudar sua carreira profissional. Você sabia que os profissionais que vão além da graduação têm os melhores salários do mercado de trabalho? E que o ensino à distância cresce cada vez mais acompanhando os avanços das tecnologias que aumentaram a qualidade desses cursos? A Uniara é uma instituição que tem tradição de quase meio século em formar grandes profissionais. São mais de 300 cursos de pós-graduação presencial e à distância, com qualidade para ampliar seus horizontes. Invista mais em você. Faça pós-graduação na Uniara. Qualidade que te leva além.
Expressão Nacional está de volta. Hoje o nosso tema é sobre o novo Código Comercial Brasileiro, que pode ser votado ainda em julho pelo plenário da Câmara dos Deputados. Nós estamos aqui conversando com o doutor em Direito Comercial e professor da Faculdade de Direito da USP, Erasmo Valadão, o presidente da comissão especial que analisou a proposta do Código, o deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, um dos membros da comissão de juristas que analisou o projeto e coordenador do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Fernando Passos. E você também, que ainda é nosso convidado para participar, mande sua participação aqui. Professor, eu queria retomar o primeiro bloco, passando a palavra ao senhor sobre a questão da proteção aos investimentos e depois eu vou dar a palavra ao nosso telespectador que já mandou uma pergunta. Malena, é o seguinte, evidentemente que não é o artigo 4º que protege os investimentos, é a Constituição Federal que garante a liberdade de iniciativa e a liberdade de concorrência. Está na Constituição Federal. Quer dizer, não precisa repetir num artigo aqui. Então, alguém duvida que liberdade de iniciativa empresarial e liberdade de concorrência visam assegurar o lucro do empresário? Isso é uma redundância absurda, acreditar que isto aqui é que vai assegurar o investimento. E o que o senhor acha que asseguraria ou que não está assegurado no Código? Não, eu acho que o investimento está assegurado. Essa questão da desconsideração da personalidade jurídica é outro problema. Esta questão da desconsideração não é uma decorrência do Código Civil, é que esta teoria veio a ser utilizada abusivamente. Esse é o problema. Porque está lá na lei, depende de fraude. Está lá, é que a lei foi mal utilizada. Não adianta, no Brasil as leis são assim. Na Justiça do Trabalho não existe pessoa jurídica limitada, não existe. Então, isso aqui não vai assegurar, não vai, porque já está no Código Civil que a responsabilidade da sociedade limitada é limitada ao valor das cotas que o cotista tem e, se o capital não estiver integralizado, ele tem que integralizar, não importa. O senhor é um crítico à parte da sociedade limitada do Código Civil, né? Não, crítico tudo bem, mas veja, mas tem um detalhe. Nunca o minoritário foi tão protegido quanto no Código Civil, eu vou dizer em seguida por quê. Mas é o seguinte, então o que acontece na Justiça do Trabalho, não adianta ter lei, não adianta. Eles vão desconsiderar e não tem, e penhorar, não tem jeito. Não adianta ter lei. Tá? Então, por que o Código Civil nunca, nenhum diploma legal protegeu a minoria como o Código Civil? Porque para se ter o controle de uma sociedade limitada é necessário ter 3/4 do capital social. Ou seja, o controle custa muito caro e isto dá um poder de barganha para a minoria. Tá? Eu acho que esses quóruns todos do Código Civil são ruins, mas acho que voltar, a alegação de que este código que protege a minoria como é que se fala? Papagaiada, me desculpe. Aqui é metade mais um do capital social, decide qualquer matéria. Não se preocuparam em fazer, como a lei de SA, que determinadas matérias estruturais tenham um quórum qualificado. Ou seja, no artigo 129 da SA é maioria votante. E no artigo 136, matérias estruturais, alteração de estatutos, é maioria do capital votante, e não maioria votante na Assembleia. E digo mais, estes 3/4 do capital social não são uma inovação do Brasil. Em Portugal, para se alterar o contrato de uma limitada, é necessário 3/4 do capital social. Na Alemanha, é necessário 3/4 do capital presente na Assembleia. Isto é proteger a minoria, porque isto dá um poder de barganha. O controlador não pode mandar e desmandar. Mas, enfim, querem metade mais um, tudo bem. Agora,
matérias estruturais, tem que haver a proteção da minoria, tem que haver quórum qualificado. Isso é que protege a minoria. Eu queria uma partezinha aí. Eu acho que papagaiada não. Acho que o professor Erasmo se excedeu um pouco aí no argumento Tudo bem, dele. eu não devia ter falado isso. Não devia porque ter nós falado. estamos fazendo um código com muita seriedade. Ele mesmo na posição dele contrária, tem o pensamento dele aqui dentro do código. Então eu peço assim, maior respeito com todos os que contribuíram. Vossa Excelência tem razão. Desde o microempresário que deu a contribuição dele quando eu fui buscar. Então, eu entendo perfeitamente o contraditório. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, veja, o professor Erasmo... eu podia continuar? Claro, professor. Porque Vossa Excelência pediu uma parte. Pronto. Então, e agora, só ia concluir. Já que se falou em capital estrangeiro... Não, eu vou entrar depois, eu quero antes... Mas só ele falou. Colocar, mas aí eu pedi para ele esperar o segundo bloco, porque a gente vai entrar nesse tema para valer mesmo. Eu queria só colocar para os senhores uma pergunta que chegou do telespectador, para a gente trazer uma participação, porque o programa realmente ele é aberto à participação e a gente gosta sempre de inserir, né? Do Márcio dos Santos Meira, ele é de Amaragi, no estado de Pernambuco. Ele pergunta, diante do Código Comercial, quais os impactos que os comerciantes sentem na questão da reforma tributária? O senhor quer começar respondendo? A gente passa para o professor? Ou é fácil, eu posso dizer. Depois os juristas, os professores podem até contemplar. Mas o Código Comercial não entra na questão tributária. O Código Comercial não trata de questão tributária. O Código Comercial não trata de questão de meio ambiente. O Código Comercial não trata de relações do trabalho. Então, essa questão o Código não alcança. Não é a finalidade dele. Não sei se os dois professores querem acrescentar. Não, claro. O que seria comum entre nós seria dizer que uma lei que protege a empresa e a sociedade empresária, a empresa individual ou a sociedade empresária, a lei que estimula o investimento privado, dando segurança jurídica, como o regime fiduciário ou a sociedade unipessoal limitada, que é um velho sonho de todos nós, isso vai melhorar muito o desenvolvimento do país e, portanto, a competição entre as empresas e a carga tributária pode ter um efeito menor em cada um desses setores. Mas isso é uma experiência de macroeconomia, que realmente não é o código que vai poder trabalhar essa questão. Ele trabalha na proteção à empresa, que foi a emenda do ilustre deputado José Carlos Aleluia, nessa questão da fiscalização, para que não haja abusos na fiscalização. Há um capítulo específico nessa questão, auxiliando muito a empresa e também na questão da penhora online, havendo uma redução nos limites de penhora online, não pode ser mais tão livre como é hoje, não é? Na questão da proteção também dos minoritários, nós cuidamos sim para proteger os minoritários, né? Porque, conforme disse o professor, também os quórums da sociedade estabelecidos no Código Civil também não são os mais perfeitos, né? Então, há muitos anos a gente vem discutindo e debatendo essas questões, mas o mais importante para mim, é que enquanto o Brasil não tiver o seu código de defesa da sua empresa, nós nunca vamos dizer para os empresários, com normas concretas, e nem para a sociedade, que eles vão ter essa proteção que eles merecem, precisam e que nós precisamos. E eu quero dizer mais. Quando se desenvolveu o direito comercial, antes até da Idade Média, não é? Quando se desenvolviam as normas, era porque a lei civil não resolvia as questões de comércio, não resolviam as questões postas. Então, os comerciantes tratavam das suas leis que eram legitimadas pelo Estado. Em 1673 foi a primeira vez que se interveio via o rei, através das ordenanças francesas de 1673, a primeira vez que o rei diz o que seria um código comercial, então, chamado ordenança francesa, para o seu Estado, ele buscou nos comerciantes quais eram as práticas que deveriam ser levadas. Depois nós tivemos a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acabou com todos os privilégios, foi todo mundo para a guilhotina. Fizeram um código de comércio, reconhecendo que os empresários precisavam ter seus benefícios. Quando nós jogamos tudo isso na vala comum do direito civil,
Os empresários vão ficar sempre abaixo da lei civil com seus princípios, que são totalmente diferentes. A primeira coisa que a gente ensina para os nossos alunos são as especificidades do direito comercial, que são absolutamente antagônicos ao direito civil, excetuando em matérias de contrato e algumas outras. Por que não aceitar agora a codificação? Me parece que é aqui que está o atraso em não aceitar a codificação. E vou dizer só para terminar sobre esse tema. Quando eu soube do projeto em 2011, portanto 5 anos atrás, eu não vi o projeto com bons olhos. Eu disse isso aos meus alunos. Eu quero estudar, me aprofundar. Dr. Ives Gandra não viu o projeto com bons olhos, porque nós achávamos que o Código Civil ainda tinha pouquíssimo espaço. Era importante ainda trabalharmos um pouco. Foi aprofundando o debate, verificando a realidade da sociedade, verificando os prejuízos que as empresas têm tido no país, verificando as experiências internacionais, é que eu não tive nenhuma dúvida. Eu sou um convertido gostosamente, falo isso com orgulho. Eu me converti à causa do direito comercial e vou fazer disso a minha bandeira de vida. Eu acho até um ponto bom para o senhor esclarecer, porque eu acho que, pelo que o senhor colocou no início, não é que o senhor é contra um código comercial, o senhor é contra a maneira como ele está, né? Não, eu sou contra um código comercial pelo seguinte: o fato de a matéria comercial estar no Código Civil não muda a comercialidade da matéria. Na Itália é assim. E aqui é assim também. Eu sou professor de direito comercial. Então, o direito comercial está no Código Civil, tal como existe, tal como há no direito civil, Código Civil italiano. Nós fomos influenciados pelo Código Civil italiano e, depois de quase 150 anos, realizamos o sonho de unificar as obrigações e contratos. Não faz o menor sentido obrigações civis e obrigações... contratos civis e contratos mercantis. Faz o menor sentido isso. Basta acrescentar, em determinados contratos, tópicos dizendo que, em se tratando de contratos empresariais, ou como quer que seja, isso já o Código Civil faz com diversos contratos. Entendi. É que o senhor tinha elogiado o caso da França, eu achei que o senhor estava... A França é outra história, porque a França, inclusive, tem tribunais de comércio, até hoje. Ou seja, não é da tradição francesa a ter o Código Comercial, 1807, e tribunais de comércio, que só existiram no Brasil até 1875. Mas hoje temos as câmaras especializadas, né, professor? O senhor tem visto que nós estamos voltando para tentar especializar a matéria, mas não precisa de um Código de Comércio para isso. Sim, mas essa é uma divergência nossa. Sim, eu acho é uma divergência. Eu preciso por causa da sistematização. Exatamente. Então aí é divergência mesmo, né? O ambiente de negócios melhor, na França ou na Itália? Eu prefiro o da França, que tem regras. A Itália não tem. Então, são opiniões assim. Mas deputado, não é o seguinte. Eu queria entrar agora na questão. A Itália, como disse o Sandro Pertini, assim, não adianta governar, ninguém consegue governar a Itália, porque eram estados, era Florença, era Veneza, eram cidades-estado que acabaram sendo unificadas em 1870, mas que guardam ainda, por exemplo, o pessoal do norte, quando o Etna começa a fumegar, eles falam força Etna. É isso, a Itália é complicada. O ambiente de negócios é complicado, porque o italiano é assim mesmo, é diferente. Porque, veja, como é que a gente tem tratado atualmente a questão do direito marítimo? Onde é que a gente trata a questão do direito marítimo? Eu volto lá ao Código de 1850, totalmente com aquela linguagem totalmente fora da nossa realidade. O Código Comercial abraça isso. Por exemplo, onde é que eu trato hoje a questão de logística? Então, onde é que eu trato hoje a questão do comércio eletrônico, transporte de carga, com a venda direta, por exemplo, franquia, onde é que eu trato isso? Sim, tudo bem. Deputado, mas se o senhor me permite só uma pequena parte sobre esse tema do direito marítimo. Direito marítimo eu também gostaria de falar. Tá, porque eu sou um grande entusiasta do direito marítimo no Código Comercial. Para mim, ele nem existe sem o direito marítimo. Que é a parte que está em vigência. Sim, mas eu também fazia essa indagação.
também não é o fim do mundo, porque de alguma forma nós temos direito marítimo no Brasil. Nós fomos aos maritimistas, nós fomos a todas as correntes do direito marítimo possíveis assim para conhecer. Fomos até nas associações e fomos até uma parte do Tribunal Marítimo no Rio de Janeiro, que é uma instituição de enorme envergadura e de importância para o país. Todos clamam por uma legislação, todos dizem que eles têm insegurança jurídica, porque várias dessas normas de 1850, que ainda estão em vigor, evidentemente, são utilizadas pelos juízes, porque não tem outra norma. Então, eles festejam o nosso projeto. Todos. Nós temos uma divergênciazinha de um caso concreto que a Câmara aí vai ter que decidir, porque aí é opção política. A opção é da Câmara dos Deputados, não é nem do professor A nem do professor B. Nós podemos, no máximo, como estamos fazendo com muita alegria e dever cívico, não é? Expondo as nossas ideias, né? Com muita transparência e dever cívico, cada um com a sua imaginação, com a sua ideia. Agora, a decisão é da Câmara. Por isso que, nesse caso do direito marítimo, que ainda há aquele pequeno problema. Mas, em geral, há um clamor para que nós possamos positivar um direito marítimo mais atual. Como, por exemplo, o FECT. Eu fui agora num simpósio do Sinfac. Pelo amor de Deus, professor, nós fomos aplaudidos em pé porque o FECT está sendo aqui agora inserido no Código Comercial. Senhores, eu só queria entrar logo em seguida na parte do comércio estrangeiro. Só para terminar o comércio marítimo. Falar sobre isso. Eu tenho aqui um estudo que foi enviado ao senador Renan Calheiros, do Instituto Ibero-Americano de Direito Marítimo, que é uma ONG que existe em 25 países ibero-americanos, além de França, Alemanha e Estados Unidos, que se dedica única e exclusivamente a estudar o direito marítimo. E eles estudaram durante um ano o projeto que está no Senado, que é semelhante ao... E chegaram o que eles propuseram ao senador Renan Calheiros foi que se retomasse, veja como é moderno o projeto, retomasse o Código de 1850 e se fizesse um estudo para editar um Código de Direito Marítimo. Mas é o que nós fizemos, modesta parte, aqui então, dentro do Código Comercial. Estou aqui trazendo... Foi o que nós fizemos dentro do Código Comercial. Agora, evidentemente, é uma questão conceitual, se ficasse isolado ou não. Eu queria só passar, porque chegou uma pergunta exatamente para o deputado, mas eu não quero deixar de falar do comércio estrangeiro. Tá bom. Porque em seguida a gente passa para isso. Deputado, o senhor estava justamente comentando no início do programa sobre todas as visitas em vários lugares do país e discussão. O cidadão José Ronaldo Cury, de São Paulo, ele pergunta para o senhor, nessas andanças, nessas viagens todas, quanto é que a Câmara gastou nesses 5 anos de viagem, né? E se isso poderia ter sido feito por e-mail ou telefone, né? Precisava gastar tanto com isso, por que foi tão importante? Deixa eu explicar uma coisa, deixa eu dar essa resposta a ele. José Ronaldo Cury. O custo da Câmara foi o menor possível. As entidades de classe, uma delas, a Confederação Nacional do Comércio, abraçou a nossa luta com referência a esse projeto. Nós fizemos aqui em Brasília seminários internacionais e conseguimos o patrocínio, por exemplo, da Confederação Nacional do Comércio para fazer um debate internacional aqui dentro da Câmara. Nós, nas viagens que eu posso falar por mim, nas viagens que eu fiz, nenhuma delas teve custo da Câmara dos Deputados. Essas ações que nós temos empreendido com essas visitas aí, quase sempre, o custo da Câmara dos Deputados foi o menor possível. Então, quando a gente debruça em cima de um projeto de uma envergadura como essa, eu acho que os custos é a menor parte. Porque as coisas também precisam ser... É preciso que o telespectador entenda que as coisas são feitas com responsabilidade. Se não há responsabilidade em algumas práticas, isso aí é outra história. Mas o histórico da comissão do Código Comercial é um histórico transparente e é um histórico assim aceitável por todos que conhecem
essas ações que foram empreendidas no país inteiro e fora do país. Portanto, não houve desembolsos extravagantes por parte da Câmara dos Deputados. Posso só fazer uma pequena parte sobre esse, muito pequeno? Eu sou membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados. Quase quinzenalmente estou aqui na Câmara dos Deputados. Eu nunca tive um táxi pago pela Câmara dos Deputados, nunca tive uma passagem aérea paga. Ou eu pago por mim mesmo, ou eu venho pela minha universidade, ou eu venho pela CNC quando eu tenho reuniões de trabalho na CNC. Senão, também nunca a Câmara nem me ofereceu um táxi. Todos nós da Comissão de Jurista, quando saímos, pegamos táxis privados aqui, pagamos do nosso bolso. Então, realmente, eu não sei se foi pela forma, Celsa como presidente, Laércio tomou conta, o deputado Laércio Oliveira, né? Foi realmente, nesse aspecto, foi uma coisa absolutamente módica mesmo. Professor, diante do interesse nacional para a matéria. Queria que o senhor já aproveitasse aí que está com a palavra e entrasse na questão do comércio estrangeiro, porque realmente o investimento estrangeiro vem caindo, especialmente desde 2011. Né? Eu já peguei uns dados aqui da professora Luciane Jung, do INSPER. Ela fala, né, no Brasil você tem basicamente, para a empresa brasileira, 13 procedimentos para abertura, leva 107,5 dias em média, o custo de R$ 1.100. Para investimento estrangeiro são 15 procedimentos, 153 dias para abrir e o investimento de R$ 151 mil, mais ou menos. Né? Como é que o código suaviza isso, quer dizer, né? Você tem que ter realmente muita vontade, muito dinheiro para poder começar um negócio do Brasil para quem é de fora. Né? Tem também uma questão de proteger a indústria nacional. Como é que o código dá segurança para esse também agora, para esse investidor estrangeiro, né? E facilita a entrada dele no mercado ou não? Bom, nós também tínhamos muito essa dúvida, porque não se pode vender ilusões. É preciso que tudo se caminhe dentro da normalidade e sem promessas também infantis ou ilusórias. Nós somos a Colômbia, que a Colômbia fez algo parecido. Eles reformaram toda a sua legislação comercial há 10 anos atrás. E os empresários dizem, isso a gente ouviu muito aqui e no exterior, que hoje é muito mais fácil investir na Colômbia do que investir no Brasil. Não significa, evidentemente, que todo mundo vá para a Colômbia, por uma questão macroeconômica. Por exemplo, a bola da vez agora aqui na América do Sul está sendo o Paraguai. Não significa que você vai ao Paraguai, você precisa ter razões também econômicas para ir. Mas eles resolveram todas essas lições de casa. Tudo que a comunidade internacional reclamava, a Colômbia aceitou. A Colômbia, no índice, por exemplo, do In-Business, era abaixo do nosso. Hoje ela está em número 47, 60, ou no Liberdade Econômica 40. Então, todo mundo que foi fazendo essa lição de casa via a legislação comercial incentivou e trouxe esse investimento estrangeiro. Nós imaginamos, se nós fizermos a nossa, a possibilidade de investimento é muito superior a deles por causa da pujança da nossa economia. Foi o que nós ouvimos em Nova York, dos empresários na Câmara de Comércio. Foi o que nós ouvimos em Washington também, da Câmara de Comércio dos Empresários, que nós tivemos reunião. Todos diziam, vocês precisam mudar essa legislação para facilitar a nossa ida. Eles não estavam pedindo favor. Não estavam pedindo favor. Queriam competir na normalidade dos brasileiros, como os brasileiros. Mas se é um calvário para o Brasil, ninguém consegue fechar ou encerrar uma empresa no Brasil, quem que um estrangeiro vai vir para cá? Não vem para cá mesmo, ele vai para qualquer outro lugar que consiga o mesmo lucro, a não ser os grandes grupos. Os grandes grupos, evidentemente, eles têm como se salvaguardar, eles têm poder econômico para isso e eles conseguem, através das suas assessorias, tudo isso é mitigado no seu risco, não é? Então, tirando os grandes grupos, nós não vamos conseguir nunca atrair o investimento. Vai abrir pequena empresa para estrangeiro no Brasil. É praticamente impossível. Eu tive casos de rejeição e tive casos que conseguimos abrir também, mas tivemos casos de absoluta rejeição. Aqui não fico. Professor Erasmo, como é que você vê essa questão? Só adiantando, o senhor está terminando o nosso programa. Veja, o problema do investimento estrangeiro, veja o artigo que colocaram na Lei de Recuperação e Falências. O credor domiciliado ou sediado no exterior, titular de crédito sujeito à lei estrangeira, inciso 3º, será pago após os credores quirografários. Credores quirografários é a última classificação. Tem subordinado, mas não interessa. Antes do pagamento das multas contratuais e pecuniárias, em concurso com os demais titulares de crédito sujeito à lei estrangeira. Então, hoje saiu um artigo do
autor do anteprojeto, dizendo que isto era aplicação da regra da uncitral, que o credor estrangeiro, então, conhecendo a regra da uncitral, ele ia. Então, o que eu pergunto, veja se faz algum senso que o credor estrangeiro aplique dinheiro no Brasil, sabendo que na falência ele vai receber após todos os demais credores. Não, professor. Na falência da Oi, que é de 60 bilhões, 40 bilhões são de credores estrangeiros. Ah, então, isto aqui ainda que siga a regra da uncitral, e também não entendo que tenha seguido, porque a regra não é bem assim. É uma recomendação da ONU, professor, esse caso. Me desculpe, deputado, pode até ser recomendação da ONU. A pergunta que eu faço é a seguinte: como o senhor acha que o credor estrangeiro vai aplicar se ele sabe que na falência ele vai receber depois de todos os outros? Mas não é, isso é para o credor estrangeiro que está domiciliado no exterior. Eu sei. Pouco importa. Não, mas é que essa foi a regra, realmente. Nós tivemos vários especialistas em falência e recuperação judicial, vários especialistas na comissão. E vários deles nos explicavam que essa é a regra internacional. Inclusive, nós, quando vamos lá, também seguimos essa regra da uncitral, que foi uma forma de harmonização e que não haveria outra, não é? Então, isto não é da minha especialidade, obviamente, não é? Eu vi que hoje também eu vi o artigo do Thomas Feldberg, né? E o Thomas pede para aplicá-la na íntegra. Nós podemos revisar isso, se está aplicado na íntegra ou não. Mas... É porque, professor, o nosso tempo realmente acabou. Nós temos 1 minuto para cada um falar. Eu quero começar com o deputado. Na verdade, nós temos 2 minutos no total, então eu preciso 30 segundos. Okay. Pronto, eu quero só agradecer. Só dizer o que o senhor, né, que foi presidente dessa comissão, está encabeçando a história desse código, acha que esse debate pode ajudar ou não a tramitação desse projeto? Ajudou muito. Inclusive, fica aqui o meu apelo público ao professor Erasmo, a quem agradeço a honra de dividir esse momento com ele. Se ele tiver um texto que melhore o artigo 278, que foi uma crítica pontual que ele fez aqui, eu estou à disposição para receber. Gostaria muito, professor, de receber sua contribuição para que a gente melhorasse ainda mais o projeto. O projeto vai ser votado na quarta-feira, depois de amanhã, e em breve, se Deus quiser, em nome do setor produtivo do país, nós teremos um código comercial para facilitar a nossa vida, a vida dos empresários. Senhores, muito obrigada. Eu peço desculpas porque não podemos continuar, mas o meu diretor já chamou atenção, nós estouramos um pouco do tempo, que é um debate que é complicado, né? Não são questões que a gente trate rapidamente. Eu sei que ficou muita coisa, mas agradeço muito a participação de vocês. Vou passar aqui as perguntas que também não puderam ser respondidas para os senhores. Então, mais uma vez agradecendo, né? Desejando a todos aí um bom retorno. Né? Obrigado. Enfim, agradecendo a você também que esteve aqui conosco hoje. O Expressão de hoje termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer um de nossos programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos no YouTube. Na próxima semana, vamos discutir sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.